Olá, queridos! Eu sou Vanessa Binotto, sou nutricionista e hoje venho aqui contar um pouquinho da minha história e espero que isso faça os olhos de vocês brilharem pela nutrição, assim como os meus brilham sempre que eu tenho um paciente na minha frente. Eu primeiro fiz gastronomia, né? Quando eu era bem jovem, tive que sair da minha cidade e ir buscar outros ares, provavelmente como muitos de vocês também. Quando eu estava finalizando a gastronomia, eu me dei conta que eu era muito jovem para entrar no mercado de trabalho e por isso eu mudei para nutrição, aliás. E na nutrição eu já comecei fazendo muitos estágios, então eu optei por fazer diversos estágios em diversas áreas para ver qual era a área que eu me apaixonava dentro da nutrição. E não foi muito difícil para perceber qual era a área. Eu passei pela parte escolar, fiz estágio nas escolas, na clínica, eu fiz faculdade na Unicinos, então permeei muitas áreas, participei do programa Jovem Nutricionista da Nestlé, né, pelo Healthcare Nutrition, fiquei 15 dias em São Paulo imersa dentro da Nestlé para conhecer um pouquinho mais do produto e retornar para Porto Alegre, daí no hospital, no Mãe de Deus, para fazer um estágio lá dentro pela Nestlé. Então, passei por muitas áreas. Nessa fase, que já era o último semestre da faculdade, eu percebi que a área que eu tinha me apaixonado era o envelhecimento e era com isso que eu queria trabalhar o resto da minha vida. Que isso fazia o meu coração palpitar sempre que eu falasse. Em São Leopoldo eu morava num pensionato de freiras e eu sabia que tinha uma casa de padres idosos ali perto de onde era o pensionato. E eu fui lá, na maior humildade, pedir um estágio, né, que fosse voluntário, mas só realmente para ver se era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. O estágio não foi possível porque a casa não tinha nutricionista, mas eles me ofereceram que quando eu me formasse, eles gostariam de ter o meu trabalho nessa instituição. E foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego. Quando eu me formei, eu já tinha então essa vaga me aguardando, que é uma casa geriátrica só de padres jesuítas, são 3 casas no Brasil, e naquele momento as casas estavam deixando de ser casas mesmo, casas, residências, moradias, para se tornarem instituições de longa permanência para idosos. Então toda a parte burocrática também foi modificada, bem como toda a estrutura. E por sorte, eu pude participar do projeto da montagem da cozinha. Então, de uma cozinha doméstica para uma cozinha de instituição de longa permanência para idosos. E ali, gente, foi um dos meus primeiros desafios, porque como nutricionista ou chefe de cozinha pela gastronomia, eu não tinha a menor ideia do que era um projeto arquitetônico, né? Mas eu precisei me inteirar um pouquinho disso e conversar com a equipe para observar e saber o que tinha, o que precisava, enfim, ergonomia, como precisava ser. Porque, por exemplo, no projeto original não tinha a sala de preparo de dieta interal. Então, isso a gente teve que criar. Para isso, eu tive que justificar como eu iria usar e qual era o impacto que isso ia causar, né, oferecer melhora ou não para aquela população. Então, eu digo, eu precisava ter muitos argumentos, justificativas, porque tudo isso envolve a parte financeira que sempre aperta, né, pessoal? Então, mudamos o projeto, criamos uma sala só de preparo de dieta interal, então com entrada suja e... não, entrada limpa e saída suja, né? E adaptamos. Depois, gente, eu tive que ir atrás de comprar todo o enxoval. Então, o enxoval é comprar panela, definir se ia ser buffet, como que ia ser buffet, ia ser pista quente, pista fria, ia ter Richaud, qual era a altura disso, eu tinha paciente cadeirante, como que eles iam chegar, como que eles iam se servir no buffet, ia ter altura para eles poderem se servir, eles não iam se queimar, ia ter micro-ondas, ia ter forno combinado, as bancadas seriam de granito ou seriam de inox, tudo isso precisou ser pensado, planejado, e eu pude participar.
a cozinha de lá ficou maravilhosa, claro, porque eles tinham condições financeiras de bancar tudo isso, mas principalmente porque tinha fluxo, né? Então, tinha saída limpa, depois tinha a entrada de louça suja, a lavanderia era uma sala exclusiva para lavanderia, então facilitava o fluxo da cozinha, mas tudo isso precisou ser pensado por mim, porque a equipe de arquitetura entendia de arquitetura, mas não da minha necessidade dentro da cozinha. Então, nós também precisamos ter esse olhar. Nessa instituição, eu tinha 32 pacientes, onde a média de idade deles era de 82 anos. Então, o meu desafio era um tanto quanto grande de conseguir nutrir todos eles com qualidade, diante da equipe que eu tinha. Eu tinha só uma cozinheira e uma auxiliar, na verdade. Então, eu precisava dar conta de tudo isso. Enquanto eu estava trabalhando nessa instituição, eu fui convidada para coordenar a área de gastronomia do SENAC em Caxias do Sul, né? Então lá eu dei aula inclusive nos presídios de Caxias e na FASE, que é onde tem os apenados adolescentes, né? Não sei até se o nome ainda é FASE, mas é aquela instituição que cuida dos adolescentes. E aí vocês imaginem o desafio de dar aula de boas práticas, né? Dentro de um presídio, porque, gente, eles não têm produto de limpeza, então não tem água sanitária, não tem detergente, eles têm sabão em barra e água quente. E a esponja, vocês sabem o que é? Eu fiquei espantada, eu não tinha ideia. Mas a esponja deles era colchão, era pedaço de colchão. Então, como que a gente vai pensar em segurança alimentar dentro de um ambiente como esses? A gente precisa dar um jeito. E eu, enquanto nutricionista, preciso me reinventar. Então, algumas estratégias que a gente conseguiu criar foi de usar sempre água quente na cozinha, né? Então, a última limpeza do dia é com água quente. Depois, vinagre. Eles tinham muito pouquinho acesso a vinagre, né? Mas assim, algumas saladas, alguns alimentos que tinham um pouco mais de risco a gente acabava usando, né? Então eu digo, a gente precisa criar estratégias para dar conta daquilo que o mercado nos oferece, né? Nós temos que pensar em todos, não só nas condições ideais. Enquanto isso, ou um pouco depois disso, eu optei, então eu quis fazer né, uma especialização em doenças crônicas, era nutrição clínica e doenças crônicas, no IEP do Moinhos de Vento, porque eu queria muito conhecer a cozinha do Moinhos de Vento, que é, né, um hospital muito grande em Porto Alegre. Então, eu fui fazer essa especialização e também para entender um pouquinho de como que eu trabalhava todas essas doenças crônicas, porque os meus idosos lá na instituição tinham todas as doenças possíveis, né? Ainda mais com essa idade. Eu tinha paciente de 103 anos, né? Então, como que eu trabalhava a parte alimentar e a parte de doenças, de doenças crônicas com esses pacientes, né? Tanto os jovens quanto os idosos. Então, fui entender um pouquinho. E o meu trabalho de conclusão dessa pós foi fazer um cardápio adaptado para essa instituição de longa permanência, onde eu tinha algumas dificuldades bem particulares que eu queria resolver, como, por exemplo, a mastigação deles. Eu via que eles não conseguiam mastigar, então, quanto mais mole fosse a comida, mais fácil era de comer. Mas alguns ingredientes, né, como, por exemplo, a carne, a gente tem mais dificuldade de oferecer sempre uma carne macia, né? Principalmente por questão financeira. Então, fiz esse cardápio. Gente, para vocês terem uma ideia, eu sempre sonhei, como eu decidi, enfim, me apaixonei por envelhecimento, eu sempre quis fazer um mestrado da PUC, porque era com o Moriguchi, que é renomado, que entende muito de envelhecimento, e por muitas vezes eu me inscrevi, mas eu não fui adiante por medo de não conseguir fazer. Primeiro porque era em Porto Alegre, era longe, era oneroso, e porque eu achava que era algo muito além do que eu iria conseguir dar conta, né? Eu achava que eu não iria conseguir realmente dar conta de fazer esse mestrado. Quando eu estava nessa pós em Porto Alegre,
uma coisa que eu sempre fiz, na verdade, e continuo fazendo, e foi num desses eventos que eu conheci a Prof. Cris, é em congressos, né? Congressos, eventos, simpósios, para me atualizar. E eu fui no congresso de envelhecimento, nutrição e envelhecimento, em Porto Alegre. Fui sozinha, até me lembro, porque tinha alguns assuntos específicos que eu queria assistir. Então, quando eu quero me concentrar muito, eu vou sozinha, né? Sem turma, eu digo, porque às vezes a turma não deixa a gente se concentrar, né? E nesse evento eu acabei conhecendo o professor Ângelo Boss, muito por acaso, que hoje eu digo que é o cara que eu sigo, né? O cara que eu admiro muito o trabalho dele. E o Ângelo perguntou onde que eu trabalhava, como é que era. Eu contei um pouquinho das minhas dificuldades e ele disse, olha, Vanessa, eu voltei de um pós-doc agora e eu trouxe uma goma de mascar que muda de cor conforme a capacidade de mastigação e ninguém está se interessando por usar. Tu não quer usar? Digo, quero. Resumindo um pouquinho de tudo isso, eu entrei no mestrado que eu sonhava, que eu achava que eu não fosse conseguir, eu consegui bolsa, abri mão dos meus trabalhos para ir para Porto Alegre fazer esse mestrado, então eu avaliei mais de 200 pacientes na casa deles, todos com mais de 90 anos. Foi bárbaro, foi uma experiência única na minha vida, de forma multidisciplinar, então eu nunca ia sozinha, eu ia sempre com uma outra pessoa de outra área. Então, fisioterapeuta, psicólogo, médico, farmacêutico. Nós fazíamos uma avaliação geral de saúde e depois eu fazia a avaliação de capacidade de mastigação, onde a gente percebeu que mais de 50% dos idosos dizem que tem uma boa mastigação, mas o chiclete, né, a goma, mostrou que na verdade não se tem uma boa capacidade de mastigação. E aí, gente, a gente precisa se dar conta que nós somos nutricionistas e precisamos cuidar de toda a fase da digestão. Então, começa com os olhos, com o olfato, com o paladar, com a mastigação, para que aí internalize e realmente tenha uma absorção. Então, nós precisamos ter um olhar muito amplo de saúde para os nossos pacientes. Feito o mestrado, aí eu já estava mudando algumas coisas na minha vida e eu então abri a minha empresa, que é a LI, que é a sigla de Longevidade e Independência, porque eu entendi que muitas pessoas querem ficar velhas, né? E hoje todo mundo diz, eu quero viver muitos anos, eu quero ter 100 anos, ter 90 anos, viver mais. Mas de que forma a gente quer viver, né? Eu quero viver com independência, só que para isso, eu sempre digo, os pacientes que eu avaliei, principalmente na casa deles, eles diziam, se alguém tivesse me dito que cuidar dos meus dentes durante a vida melhoraria o meu envelhecimento, eu teria cuidado, né? Então, nesse intuito, hoje eu faço a avaliação de saúde para idosos na casa deles, ou seja, com um olhar amplo de saúde. Eu digo que hoje eu não sou exclusivamente nutricionista, mas eu sou gerontóloga, ou seja, eu tenho um olhar integral de saúde e cuidado desses pacientes, né? Além disso, gente, nesse período ali do mestrado, eu acabei fazendo consultoria para um motel, onde também eu precisei pensar o cardápio para um estabelecimento como esse, né? Onde precisava baixar custo, reduzir a equipe e continuar oferecendo um excelente serviço dentro de uma realidade como essa. Então, olha só quantos mercados a gente tem para trabalhar. Hoje eu sou consultora de um hotel em Santo Antônio da Patrulha, onde eu resido. É um hotel fazenda, completamente longe, né? Fica numa área rural. E aqui, a equipe que construiu a estrutura do hotel hoje faz parte da equipe de cozinha, de garçom. E aqui, da mesma forma, eu vim precisando pensar na estrutura de cozinha, então quais os equipamentos, precisa de forno de lastro, precisa de máquina de suco, qual vai ser o cardápio, vai ser buffet, vai ser à la carte, o que a gente vai precisar comprar, o enxoval, quantos pratos, quantos talheres, quais as panelas a gente precisa ter. E para vocês terem uma ideia, não bastasse isso, o hotel aqui tem 3 anos, né? Eu moro hoje aqui no hotel para dar conta de tudo isso, né? Tem eu,
como nutricionista, tem um chefe de cozinha no qual a gente está sempre junto para definir algumas coisas. Então, olha só, veio a pandemia. Nós servíamos buffet, né? Buffet de salada, buffet de pratos quentes, tem a grelha, né? E o buffet de sobremesas, o cafezinho. Nós precisamos adaptar isso para um serviço à la carte em função da pandemia, com os mesmos funcionários e entregar de forma rápida a comida quente. Aí vocês pensem que as janelas precisam ficar abertas e os ares precisam estar ligados. Como que a gente entrega na mesa um prato quente, né? Eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas a cozinha e o salão são enormes, né? Então a gente precisa caminhar muito para chegar. Eu preciso entregar isso quente. Quem que tem que pensar isso, gente? É a nutrição, né? De que forma a gente pode melhorar? Então, bom, a equipe da cozinha tem que estar muito afinada. Os garçons precisam vender o que a cozinha está oferecendo e assim entregar um resultado excelente para o cliente lá, para ele nem perceber essa mudança que causa desconforto para a área da gastronomia, mas que lá na frente fica tudo certo. Então, assim, gente, eu sei que eu corri muito para falar, mas eu espero que vocês tenham gostado e que vocês se sintam incentivados a buscar muito conhecimento de diversas áreas, porque não tem como a nutrição trabalhar sozinha. A gente sempre vai precisar saber de tudo, saber de administração, saber fazer cálculos, entender a cabeça do proprietário do estabelecimento para que a gente possa arrumar formas, maneiras, saber quanto custa, quanto ele vai economizar se ele te der um equipamento melhor, né? Então nós precisamos ser administradores do nosso cantinho, da nossa cozinha, em todo sentido. E gente, uma coisa, se você ainda tem um pouquinho de resistência para cozinhar, tu tem que saber, como nutricionista, tu precisa saber preparar os alimentos, porque não tem como tu definir as coisas sem saber como é o preparo, sem saber quais os equipamentos, qual a frigideira, qual a forma, qual a panela que a pessoa vai usar. Então, se tu tá com dificuldade de ir para a cozinha, te permite, porque isso só vai fazer os teus olhos brilharem mais. Tu não precisa ser masterchef, tu precisa só ter noções, técnicas de cozinha para te auxiliar. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, eu me coloco à disposição. Eu estourei o meu tempo aqui, mas espero que vocês realmente tenham se encantado um pouquinho pela nutrição, assim como eu me encantei e me encanto e amo atender os meus pacientes e fazer o meu trabalho. Muito obrigado, Cris, por essa oportunidade e eu fico realmente à disposição para contribuir com vocês. Um abraço e tchau, tchau!